Foi realizada hoje a primeira audiência do caso Baccará. O processo apura a responsabilidade pela morte do universitário Lucas Martins de Paula. 2 réus continuam foragidos. Desespero de quem perdeu um filho vítima da violência. Os pais de Lucas, parentes e amigos acompanharam a chegada de 2 réus ao Fórum de Santos. Assassino! Assassino! Tu vai pagar e vai saber por quê! Tu vai pagar, seu assassino! Tu tirou a vida do meu filho! Eles vestiram uma lembrança de Lucas com um pedido de justiça. Pena máxima para todos eles. A gente sabe que a justiça aqui, né, o nosso Código Penal é ultrapassado e tem muitas brechas. Chega na época de Natal, o preso sai, vai passar o Natal com a família em casa, sendo que ele cometeu um assassinato. Ele não tem direito a nada disso. A pena tem que ser severa e para servir de exemplo. Segundo o advogado da família de Lucas e outros 2 jovens, também agredidos, 26 testemunhas seriam ouvidas na primeira audiência do caso Baccará, além dos 2 réus que estão presos, os seguranças Tiago Osarias Souza e Sami Barreto Calender, detidos pouco tempo depois. Nós não sabemos se esse ato terminará hoje pela quantidade de pessoas, nem sabemos, portanto, se todas foram localizadas. Se isso acontecer, o juiz vai decidir, ao término dos trabalhos, se essas pessoas, os 4, irão a júri ou não. Caso sejam recomendados a júri, em outra oportunidade, a Sociedade Santista, 7 jurados, decidirá se eles serão condenados ou absolvidos. O dono da casa noturna, Vitor Caran, e o chefe da segurança, Anderson Luiz Pereira Brito, continuam foragidos. Todos os envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. O caso foi no dia 7 de julho, em frente ao Baccará, no Boqueirão, em Santos. As imagens divulgadas pela polícia mostram a violência. Os foragidos assistem à agressão passivamente. Lucas Martins de Paula, de 21 anos, foi agredido com socos e joelhadas. O 4-anista de engenharia elétrica não resistiu aos ferimentos após 22 dias na UTI da Santa Casa. A prefeitura determinou o fechamento do Baccará, mas no último dia 29 de novembro, o local foi reaberto com outro nome. Vitor consta como um dos sócios. Ele está sendo acusado de assassinato. Como é que ele conseguiu fazer essa documentação? As pessoas que estavam com ele, sabendo que ele era um procurador da justiça, por que não entregaram ele? Ou por que fizeram a documentação alterando lá, seja lá o contrato, para poder reabrir a casa com outro nome? São essas explicações que eu quero. E eu conto com o apoio da população, pelo amor de Deus. Aquela casa lá não pode funcionar mais. Um homem de 31 anos morreu após despencar de um elevador ontem, nesse prédio na rua Leblon, no bairro Guilhermina, em Praia Grande. A vítima trabalhava na obra e lubrificava as correias do equipamento. Ele ficou preso entre um andar e outro. O homem morreu ainda no local. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente. O ano nem acabou ainda e 80 motociclistas morreram em acidentes na Baixada Santista em 2018. Segundo especialistas, a imprudência é a principal causa. Praia Grande, 17 de novembro, 3 da tarde. Cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Tupiniquins, no bairro Tupi. Nas imagens, o veículo vermelho aguarda no retorno da via para acessar a rua lateral. Quando avança para seguir o trajeto, a moto não consegue frear a tempo. Bate na porta do passageiro. O motociclista literalmente voa. No acidente em questão, o mérito de quem estava certo ou errado é o que menos interessa nesta reportagem. O que queremos discutir aqui é se o condutor da motocicleta teve um comportamento prudente. Estar, por exemplo, um motociclista em excesso de velocidade é uma coisa complicada, porque ele está sujeito a um ambiente muito agressivo. Ele não tem proteção, a proteção dele é o corpo dele. Então, nessa questão, estar em velocidade ao colidir com um automóvel qualquer, um poste ou qualquer outro elemento, ele vai estar sujeito a um acidente. Se estivesse em menor velocidade, ele certamente não teria um impacto tão grande para esse cidadão. Segundo o especialista Paulo Ferrage, a prudência é o comportamento-chave para evitar quase que 100% dos acidentes de moto. Os números do Infociga são impressionantes. O ano ainda nem terminou e na Baixada Santista já foram registrados 80 acidentes com vítimas fatais. Acompanhe esse outro vídeo de novembro. Avenida Monteiro Lobato, às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Balneário Jussara, Mongaguá.
O condutor de uma das motos está até hoje internado em coma induzido. Um dos garupas, de apenas 15 anos, quebrou o fêmur em 18 lugares. Mas a decantada prudência pode ser resumida apenas a andar devagar? Algumas técnicas podem sim salvar vidas, conduzir uma moto na estrada. Ou na selva de pedra que o trânsito se tornou hoje, exige perícia para chegar ao destino planejado. Para quem entende do assunto, não é exagero trocar o verbo conduzir por pilotar. Primeiramente, conduzir nos corredores. Isso é um risco muito grande, é um espaço pequeno para poder realizar manobras de segurança, sem contar que é fora da regra. Então o Código de Trânsito diz que os veículos automotores devem circular em fila única, né, ao centro da faixa de rolamento. E os condutores das motocicletas, geralmente, eles se utilizam desse espaço para poder chegar primeiro, mais à frente, né? Mas não é seguro. Frear, né, sem utilizar o retrovisor é uma imprudência no trânsito. Porque na maioria das vezes, para poder utilizar o freio, você precisa saber quem está atrás de você. Frenagens de emergências que são utilizadas precisam ser feitas com cuidado, com segurança, né? Olhando os retrovisores, você consegue saber mais ou menos quem está atrás de você, para evitar justamente um atropelamento, uma colisão traseira, e na moto você está mais exposto, né? É mais complicado. Outro dado que chama a atenção no levantamento do InfoSiga é que 81% dos acidentes com vítimas fatais que destacamos no início da reportagem envolviam homens na direção. Para o instrutor, isso tem um motivo. Por ser um veículo inseguro no trânsito, as mulheres ficam com um pouco mais de receio, né, em realizar as manobras que geralmente os homens fazem no trânsito, que levam consequentemente ao acidente. Elas ficam um pouco mais inseguras, com certeza, em realizar essas manobras. E acabam tendo mais cautela. Com certeza, elas tendo muito mais cautelas e respeitam mais as leis de trânsito, com certeza. Uma obra abandonada há quase 7 anos em um dos bairros mais valorizados de Santos vai finalmente ser leiloada. O terreno fica na esquina da Avenida Ana Costa com a Rua Luiz de Faria, onde funcionou o antigo Cine Indaiá e abrigaria um novo empreendimento hoteleiro e residencial. Mas as obras iniciadas em 2006 foram paralisadas em 2012 após a falência das construtoras responsáveis pelo serviço. O leilão foi determinado pela primeira vara civil da cidade e tem lance inicial de R$11.900.000. A Prefeitura de Guarujá contratou 50 novos guarda-vidas temporários para a temporada de verão. Eles vão se juntar ao efetivo de 40 homens do grupamento de bombeiros da cidade. Os novos guarda-vidas passaram por treinamento teórico e prático. Eles prestam serviço no município até o final do mês de março. E da areia para o chuveirinho, Prefeitura de Santos estuda implantar projeto polêmico na cidade. Eles estão em toda a orla, são 49 chuveirinhos e 47 lavapés. Um alívio para o calor, diversão garantida para as crianças. Para usar, ninguém paga nada. Mas isso pode mudar. O município quer cobrar uma taxa para usar os equipamentos. A proposta inicial é uma tarifa por tempo de utilização. O que a prefeitura quer é diminuir o vandalismo e também diminuir drasticamente o desperdício de água. A ideia ainda está sendo estudada e ainda não há data para a cobrança começar a ser feita. Mas só de pensar em pagar para usar o chuveirinho e o lava-pés, bom, os santistas não gostaram nada disso. Eu não acho legal porque é da cidade de Santos, né? Desde as antigas. Não é um negócio legal para a pessoa que vem de fora também. Não é interessante. Você não aprovou? Não aprovei. Eles podem controlar, como fazem em outros lugares. Cai um pouco d'água, o pessoal lá para. Cobrar não? Sim, cobrar não, de jeito nenhum. Primeiro que já pagamos tantos impostos, né? Infelizmente os recursos são todos desviados, a gente tem pouco retorno disso em todas as áreas: educação, transporte, segurança pública. Enfim, já fica tanto a desejar que eu acho que vai ser mais um dinheiro que nós vamos estar pagando, por mais que utilizando o serviço, mas porém que não vai ser destinado a esse retorno. A gente já paga imposto suficiente, a água tem que estar disponível do munícipe para a gente poder usar quando precisar, seja nessa ocasião saindo da praia ou em outra qualquer, né? E a Prefeitura de Santos desistiu de levar os comerciantes da Rua do Peixe, na Ponta da Praia, para o mercado municipal. Depois de muita polêmica entre as partes, os 24 permissionários do local haviam aceitado a mudança, porém reclamaram novamente e a administração cedeu. Janeiro foi o prazo estipulado pelo Poder Público para uma solução.
Enquanto isso, eles seguem trabalhando normalmente na ponta da praia. A 10ª edição do Prêmio Educador Santista premiou funcionários, professores e gestores que desenvolveram projetos na rede municipal durante o ano de 2018. A Unisanta foi uma das parceiras do evento. Foi uma noite de gala no Clube Vasco da Gama para escolher os destaques do ano letivo. Esse ano nós tivemos 68 projetos na categoria Educador. Tivemos 4 projetos no gestor e 3 projetos no funcionário. Estamos comemorando os 10 anos, de valorização do profissional, e aí a gente está aqui para ver essa festa linda. Um prêmio que faz com que a gente tenha a maior participação dos professores, das equipes, das escolas que inscrevem os seus projetos esses que trabalham sustentabilidade, literatura, cultura, meio ambiente, enfim, diversas atividades que acontecem ao longo do ano em todas as escolas, e que isso acaba sendo objeto de uma inscrição e existe uma concorrência interna entre os professores. Na verdade, todos são vencedores, e hoje, através de uma comissão, a gente faz a escolha de todos esses profissionais. Na categoria gestor, o primeiro lugar foi para Rosana, do Colégio Cláudia Helena dos Santos Oliveira Correa, com o projeto Hora da Matrícula. Premiação: viagem de 5 dias para Maceió, projetor e bolsa de pós-graduação na Unisanta. Quando nós iniciamos o projeto, foi com a ideia de estar acolhendo aquelas famílias, aqueles pais que chegavam na nossa secretaria com certo receio de estar deixando o seu bebê. E nós fizemos todo um acolhimento, tentando fazer com que ele tivesse confiança na nossa creche. E hoje, aqui, com esse prêmio, sou eu que me sinto acolhida. A Caroline ganhou o prêmio funcionário com o projeto Mãos Semeadoras, realizado no Colégio Pedro II, e vai para Foz do Iguaçu. O projeto é encantador, você poder difundir uma língua que é uma necessidade da comunidade surda, e também dar esse conhecimento para as crianças que querem tanto. Eu me sinto maravilhada. Edna levou o prêmio de Educador 2018 com um projeto de intercâmbio desenvolvido com alunos da Escola Prefeito Esmeraldo Tarquínio. A professora vai passar 7 dias em Portugal. E a grande vencedora do primeiro lugar desenvolveu um projeto muito legal num colégio lá da Zona Noroeste sobre Portugal. É um intercâmbio, só que ela mesma não conhecia Portugal. E agora a Edna, por conta da premiação, vai a Portugal. Foi o prêmio. Conta um pouquinho como é que foi o teu projeto. Meu projeto foi assim: a gente proporcionou para os alunos que eles conhecessem Portugal por meio das crianças. As webconferências a gente tinha que conciliar com o horário devido ao fuso horário, e foi legal porque a gente explicou para os alunos, fez cálculos, então os alunos sabiam que no momento que a gente estava aqui no Brasil era 4 horas depois lá em Portugal. E a gente fez alguns encontros com os alunos, eles perguntavam coisas sobre Portugal que eles queriam saber. E os alunos portugueses também perguntavam coisas sobre o Brasil. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa destacou a força do exemplo dos vencedores. Hoje é dia de celebrar essas conquistas, de valorizar os bons exemplos para que eles possam se multiplicar. A edição do Natal Sem Fome 2018, o tradicional jogo beneficente organizado pelo técnico Narciso, foi um sucesso. Quase 9.000 pessoas estiveram na Vila Belmiro na noite desta terça-feira para prestigiar artistas e jogadores. Cerca de 12 toneladas de alimentos foram arrecadadas, incluindo doações de empresas parceiras. Você já providenciou os presentes de Natal? Uma boa opção é a tradicional Feira do Lar das Moças Cegas em Santos. Quem comprar ajuda a entidade que há 75 anos educa e reabilita deficientes visuais. Entre uma venda e outra, esta voluntária do Lar das Moças Cegas não perde tempo. Agulha e linha na mão para confeccionar um enfeite de crochê para a toalha. Não é eu que ajudo o Lar é que me ajuda a incentivar, a criar as coisas para cá. É feito com muito carinho, eu faço com muito carinho. Alunos da instituição também produziram peças. Os produtos são da nossa oficina pedagógica, então os alunos trabalham tato, mobilidade, e depois a gente vende aqui, expõe e vende aqui na feira. A Feira de Natal do Lar das Moças Cegas conta com 55 expositores, a maioria artesãos. Tecido, feltro e pelúcia são os materiais usados pela Evelyn. Eu tenho caminhas pet para pequeno porte, ossinhos de pelúcia, pezinhos de porta de gato, de cachorro, sapo, Papai Noel também, que a gente tem.
que agora é pro Natal, né, pra deixar Toda a linha pet. bonita. Mas a linha pet e decoração, que eu trabalho mesmo. Mas são todos feitos à mão, todas eu que faço. São várias opções de presentes a partir de R$ 4,00. Enfeites, roupas, calçados, bijuterias. Os itens de Natal são os destaques. Tem Papai Noel, porta panetone, guirlandas, além de guloseimas e conservas. Dona Sandra veio disposta apenas a comprar o presente do amigo secreto, mas... Tanta diversidade, tanto trabalho lindo em todos os segmentos, sabe? Então eu fico assim encantada. É difícil escolher. A feira segue até sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é grátis. O salão de festas do Lar das Moças Cegas fica na Carvalho de Mendonça, 229, Vila Matias. Além de divulgar o trabalho dos nossos alunos e voluntários, ajuda nos nossos projetos e para manter nossa instituição, né? Parte da renda da feira é revestida para a instituição, porque nós lá fazemos a alocação dos estandes, né? Mantemos também a lanchonete, que ajuda, e a renda na nossa mesa. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, declarou hoje que a proposta de reforma da Previdência deve entrar em votação no Congresso ainda no primeiro semestre do seu governo. Para falar mais desse e de outros assuntos, eu converso agora com o cientista político, professor universitário Iberê Cirna. Iberê, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Caderno Regional. Essa votação da reforma da Previdência vai ser o primeiro grande teste do novo governo? Na verdade, assim, é um grande teste, mas fatiado em... Ele já anunciou que vai fatiar. Ele tem dito nas entrevistas recentes então, que vai apresentar em partes. Em partes. Que ele vai apresentar uma pequena parte, vamos ver como é que o povo grita. Se não gritar muito, vai continuando. Gritou muito, eu vou mexer na segunda parte. E assim eu vou. Mas é importante isso, é importante que seja discutido. Ele tem lá uma proposta, né? Segundo as informações da equipe econômica dele, é uma proposta completamente diferente do que foi apresentada. Acho que esse é um pouco do problema também, não é, Iberê? Porque ele fala, vou apresentar isso, vou apresentar aquilo. Essa parte fatiada, ele disse que a primeira a ser atacada é a questão da idade, que tem que existir uma idade. Sem dúvida. E também combater os privilégios, principalmente dos funcionários públicos. Mas não se sabe qual é a proposta, quer dizer, não se aprofunda em se dizer qual é a proposta que será apresentada. Então, na verdade, assim, tem que esperar ele tomar posse, eu acho. Né? O governo novo, muito bem, vai vir a público, vai falar, a nossa proposta é essa. E aí deixa o pau quebrar, eu acho que... Aí vai ter a gritaria. Aí a gritaria, sindicato de um lado, aposentado de outro, aí vamos ver que bicho vai dar. Mas a gente também tem que torcer para que alguém faça uma proposta que dê certo no Brasil, só isso. Caso não seja aprovada. Paga a conta, nós aqui, a senhora que está assistindo, o senhor aí, nós vamos pagar a conta, não tenha dúvida. Vai continuar essa miséria de salário, vão continuar os privilégios e nós vamos tocar o Brasil como vem tocando até agora. É o que a gente tem que rezar para que não aconteça. Pelo menos modifique um pouco o panorama do Brasil. A proposta passa obrigatoriamente pela unificação das aposentadorias? Então, público e privado? Isso, de uma só, né? É a aposentadoria única. Mas para isso mexe em interesses tão grandes e ele depende do quê? Depende um pouco do legislativo e hoje no Brasil, eu vou falar com medo até de ser preso, depende um pouco do judiciário também. Então nós temos esse harmônico entre os três poderes, ela está olhando muito para o umbigo, eles estão olhando, está aí o aumento do judiciário, né? Então aumenta aí dos 16%. Ninguém está preocupado muito com o Brasil. Quem bateu o martelo foi o Temer também, na verdade. Mas o Temer, dia 1º de janeiro, não é mais nada. Então ele também tem que pensar na vida futura dele. Ele pode estar lá em julgamento. Pode estar lá do outro lado. Bom, por falar em Supremo, ontem a primeira turma do Supremo Tribunal Federal interrompeu o julgamento de mais um habeas corpus, o 7º pedido pela defesa do ex-presidente Lula após pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes. A justificativa desse pedido é o fato, segundo a defesa do Lula, né, do ex-juiz Sérgio Moro ter aceitado o convite para ser ministro, o que demonstra uma suposta visão política
ou ausência de imparcialidade e assim por diante. Não cola essa versão, né? Não, isso já foi discutido, né? Já em outras instâncias já foi dito que não tem nada a ver. Eu acho que também você não pode, só porque é juiz, proibir de que ele cresça na carreira, que ele seja um ministro. Então, é uma decisão de foro íntimo, né? Particular dele. Ele até, em algum momento, ele não tem tocado um assunto. Mas cabe, né, à defesa do Lula, essa metralhadora aí, giratória, eles vão atirando em tudo, né? Vão com isso ganhando, eles continuam lá na Polícia Federal, né, preso isoladamente, segundo as informações, custando R$10 mil por dia, né? Mas está lá, é diferente do outro, né? Então, esta preocupação que o judiciário tem com o Lula é a coisa que me assusta um pouco. Só o Lula. O Lula para o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça, para na Argentina, para na França, onde ele quiser. Esta coisa me preocupa. Por que tanta deferência? Entendeu? Então, eu não sei se agora estão dizendo que o Moro não poderia ser, ele tem que ir para casa. Ele tem que morrer juiz sentado na cadeira, envelhecer e ficar ali quietinho. Gente, é demais para minha cabeça. O Gilmar Mendes pediu vista, provavelmente só deve voltar, né, para o Supremo no começo do ano que vem. Esse ano eu acho muito difícil voltar. Sim. Mas, independente disso, o Zanin, né, que é o advogado, já entrou com um outro habeas corpus. Já existe um outro habeas corpus além desse, que está lá sendo apreciado. Né? Eles estão dizendo que o julgamento desse prejudica o outro. Então ele está querendo adiar esse e julgar os dois ao mesmo tempo. No fundo, isso aí é o protelatório da justiça brasileira. É uma visão recursal excessiva que o Brasil tem. Então nós temos aí instâncias de recurso de tal ordem que você não consegue mais entender quando vai parar essa brincadeira. Voltando um pouquinho a falar do presidente eleito e também das reformas que ele precisa apresentar, a Previdência não é a única, obviamente, existe a tributária e tantas outras reformas. O ex-presidente sempre alegou também nas entrevistas dele que com ele não haveria essa história de toma lá da cá. A negociação deles são com as bancadas, né? A bancada evangélica, a bancada da agricultura e assim por diante. Mas, nessa semana, ele teve encontros, e começa a ter encontros agora, com dirigentes de partidos políticos. É uma sinalização de mudança isso? Porque ele está, de alguma forma, percebendo que talvez não consiga ter sustentação no governo dele no ano que vem? O sistema, nosso sistema de um presidencialismo de coalizão precisa disso. Não tem jeito. Como o nome diz, é coalizão. É coalizão. Né? Eu acho até que ele tem mostrado que a indicação dos ministros tem saído de alguns grupos e não essencialmente de partido. Ele tem mostrado aí, e eu acho que não tem nenhum óbice aos que foram indicados até agora com seus currículos e assim por diante. Agora, que ele tem que negociar com o Congresso, isso é inevitável. E isso se faz através de partido. E principalmente até, acho que mais no Senado do que na Câmara, não é, Iberê? A Câmara teve uma grande renovação, o Senado teve uma renovação menor. Os mais cascudos, vamos dizer assim, ainda continuam lá no Senado, né? Mas de qualquer jeito, o cascudo está em tudo quanto é lugar. Para o presidente não vai ter moleza, ele vai ter que negociar realmente com o Senado, com o Judiciário e com o Legislativo, a Câmara dos Deputados. Apesar disso também, alguns indicados dele tem nuvens aí, né? O próprio Paulo Guedes, né, tá com nuvens na cabeça, e o Onix, que muda de nome a toda hora. Uma hora é Onix, agora é Onix, que também pode sofrer acusações, não é? Até agora o presidente tem adotado o seguinte: nada concreto. O dia que tiver concreto, eu vou tomar uma atitude. Vou usar a caneta. Vou usar a caneta. Então eu acho que tá difícil achar no Brasil alguém que não tem uma nuvenzinha na cabeça. Tá difícil. Entendeu? Bom, a minha não tem, nem na sua, né, Iberê? Não, pelo que eu saiba, né? Obrigado, Iberê. Uma boa noite para você. Boa noite. A edição de hoje termina aqui. Confira todas as reportagens do Caderno Regional em nossa fanpage no Facebook. É só acessar facebook.com/Caderno Regional. Eu volto amanhã e espero por você. Tchau.